Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Paulo, aqui do canal Ferrorama TV. E hoje eu vou fazer um vídeo especial. Eu fiquei um tempo aí sem fazer vídeo, e esse vídeo aqui eu estava preparando, que é um vídeo como voltar, começar ou iniciar uma coleção de quadrinhos em 2020. Mas antes de eu iniciar esse assunto, senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Bom, eu sempre colecionei quadrinhos, né? Eu comecei a ler quadrinhos lá na década de 80, quando eu era criança ainda. Turma da Mônica, Fofuro, Gordo, Pato Donald, Tio Patinhas, Mickey. E depois eu enveredei pelos quadrinhos mais adultos, mais jovens, né? Super-heróis. E a primeira revista em quadrinhos que eu li na vida foi essa aqui, ó. Novos Titãs, número 20, de novembro de 87. Na verdade eu não li em novembro de 87, e como vocês estão vendo, ela tá sem a capa, porque eu ganhava essas revistas. Tinha uma pessoa que morava na minha rua, que trabalhava na editora Abril. Ele ganhava essas revistas sem capa, para não vender, né? Ele ganhava, era a revista que sobrava. E aí a mulher dele sabia que eu gostava de ler, né? Era amiga da minha mãe, eu sabia que eu gostava de ler, então ela me dava pilhas e pilhas. Às vezes tinha revista repetida e tinha muita revista de super-herói. O que eu fazia? Eu separava, deixava as revistas de super-herói de lado, porque eu não curtia muito. Até que um dia eu resolvi pegar esta aqui e ler. E aí eu me apaixonei. Não só pelo grupo, nos Novos Titãs, como por essa coisa de super-heróis. Era tão legal, né? Cheio de... E eu dei um pouco de sorte, porque além de eu pegar um quadrinho aí desenhado pelo Jorge Pérez, eu ainda li o final, a parte final do Contrato de Judas, que é uma saga bem famosa dos Novos Titãs, né? E eu não entendia nada, não sabia esse lance de partes, de parte final. Então eu li sem saber muito bem o que estava acontecendo. Mas o importante era os desenhos, a ação. E aí eu pirei, comecei a procurar, comecei a ler. E aí eu fui crescendo, eu passei um bom tempo ainda lendo, mas eu não lia, eu não comprava todos os números, eu não seguia número a número. Primeiro que eu não tinha dinheiro, meus pais não tinham muito dinheiro, então não dava para ficar comprando quadrinho, e todos também. Então mesmo os X-Men eu não tenho nenhuma saga completa no formatinho. Eu fui lendo o que dava, quando eu ia na banca e via e alguém tinha dinheiro para comprar, os meus tios, ou minha mãe, ou meu pai, eles compravam. Mas não era todo mês e não tinha essa... Quando eu cresci, eu comecei a fazer... Eu gostava tanto de desenhar, gostava de quadrinhos, eu fiz um curso de desenho, um curso profissionalizante. E lá eu convivi com gente que gostava, que lia, que entendia, com quem eu podia conversar. E nessa época eu também comecei a comprar bastante quadrinhos. Nessa época os quadrinhos já tinham crescido, né? Eles já estavam no formato americano, que é esse formato que até hoje a gente vê, o formato maior. E eu comprava, mas também sem dinheiro, estudante, não tinha como comprar todo mês. Então muitas sagas eu quis acompanhar, muitos quadrinhos eu quis acompanhar, mas eu até dei sorte. Eu comprei os primeiros do Spawn, que era lançamento na época, os primeiros de Jim 13. E quando o X-Men começou a sair no formato americano, desenhado pelo Jim Lee, eu também consegui comprar e passei quase 2 anos comprando regularmente. E aí eu fiquei adulto, fui morar sozinho, trabalhava, pagava as contas. Eu fui morar sozinho muito cedo, com 21 anos, então assim, eu não tinha grana para comprar quadrinhos. A verdade era essa. E os quadrinhos também, nessa época, eles foram aumentando de preço. Eu comecei a gostar mais de ler livros, de literatura. Tem aqui, eu ainda tenho quase todos os livros, também não comprava muito. Mas aí no final do ano passado, final de 2019, o bichinho me picou de novo. Eu encontrei uma loja que tinha umas revistas novas, uns HQs novos, por um preço muito barato, 10, 15 reais. E eu comprei algumas X-Men,
comprei Mulher Maravilha, Novos Titãs, e por algum motivo a vontade de ler aumentou. E aí eu comecei novamente a colecionar. Tanto que essa prateleira de quadrinhos aqui, ela era só uma e agora ela já está com 2,5. Não é muito, mas é uma ótima hora para começar. Então assim, vamos começar a falar sobre como começar a colecionar. Então, eu sempre tive esse ímpeto de encebo, de caçar, de procurar livros, de procurar quadrinhos. Mesmo não lendo quadrinhos de super-heróis, eu sempre lia muito quadrinhos adultos. Então, Retalhos, Black Hole, Persepolis, esses quadrinhos eu tenho há muito tempo já, porque eu gostava de ler quadrinhos adultos. Mas super-herói eu tinha meio que abandonado. Por quê? Porque super-herói é uma bagunça. Super-herói, a DC, por exemplo, já teve, em 2010 teve os 952, que foi um reinício, aí em 2016 teve o Renascimento, então começou tudo de novo, e fora isso tem todos os inícios, todas as origens de heróis, cada hora é uma coisa, cada hora é um autor. Isso não é ruim, isso é bom, faz parte da indústria, mas isso me incomodava. Mas agora eu resolvi que não vai me incomodar mais e que eu vou criar a minha coleção. Então, as dicas, eu vou começar com a primeira dica. Hobby, lazer. Isso tem que ser para você uma forma de você não se estressar. Se você for ficar estressado, se você for ficar angustiado, ansioso, se isso for dar problema, tenta deixar para lá. Porque isso aqui é para você se distrair. Não existe colecionador profissional. Se você está começando agora, não tem como você querer ser um colecionador profissional. E isso para mim nem faz muito sentido. Então a gente vê muitos canais, se você gosta de quadrinhos, se você está nesse canal, se você busca canais, pessoas que têm coleções de 3 mil, 5 mil, de 10 mil quadrinhos. Calma. Esses caras colecionam desde a década de 80. Esses caras colecionaram editoras que nem existem mais. RGE, Ebal, Block. Todas essas editoras que publicaram quadrinhos e que agora já estão extintas. E às vezes é muito difícil, dependendo do lugar que você está, achar quadrinhos. Então, se você quer... Não pensa em ter não pensa no momento em ter coisas raras ou ter coisas difíceis de encontrar. Pensa no seu hobby. Pensa no que você quer ler. Segunda dica: foco. Foco que eu digo você quer ler o quê? Superman? Então assim, hoje em dia nós estamos numa época maravilhosa para colecionar. Porque nós temos encadernados e nós temos várias editoras brasileiras publicando editoras americanas. Então, aqui no Brasil, nós temos esses encadernados da DC, esses encadernados da Marvel, nós temos os encadernados, aqui é da Eagle Moss, da Salvat, nós temos os encadernados da Panini, e nós temos outras editoras que estão aparecendo agora publicando histórias clássicas também. Então tem editoras que estão publicando histórias clássicas, não são antigas, nem muito velhas, mas são clássicas, do Batman, do Superman, desenhado pelo Jack Kirby, desenhado pelo John Byrne, histórias, algumas são preto e brancas, outras são coloridas, mas enfim, o foco procure aquilo que você gosta. Então eu vou usar a mim como exemplo. Eu decidi que eu quero ler histórias clássicas, que eu ouvi falar, que eu conhecia, mas eu nunca tinha lido. Então, por exemplo, a Homem-Aranha, A Caçada de Kraven. Nem tirei ainda da embalagem. Essa é uma história que eu sempre ouvi falar, sei que é uma história muito foda, escrita pelo J.M. DeMatteis, que é o mesmo autor do Moonshadow. Depois de anos em falta, anos sumido, eu li quando eu era muito moleque e não prestei atenção, não entendi direito e depois não consegui mais ler. A não ser que eu baixasse
e ler no celular é uma, né, muito ruim. A não ser que você tenha um tablet grande, bom, com brilho bom. Ler no tablet também não é bom. E no Kindle fica em preto e branco. Então você tem que ler o formato físico. Eu queria ler O Morte em Família, que inclusive eu encontrei semana passada na banca, veja, por R$ 34,90. Então, meu foco é ler histórias clássicas que eu sempre ouvi falar, mas não tinha lido ainda. E retornar para algumas coleções que eu me apaixonei quando eu era jovem, criança. Então, por exemplo, eu comprei a coleção completa dos Novos Titãs, do Jorge Pérez. Por quê? Porque eu queria retomar essas histórias, relembrar, acompanhar. Hoje já se passaram quase 40 anos, então assim, as histórias já mudaram, Novos Titãs continua, Batman continua, Homem-Aranha continua, mas o meu foco é ter uma cronologia de histórias importantes, de histórias que mudaram os personagens, de histórias que foram importantes para alguns personagens. Então, qual que é o seu foco? Você gosta da Arlequina? Tenta buscar esses encadernados da Arlequina, do Esquadrão Suicida que tem a Arlequina. Você gosta do Homem-Aranha? Tenta buscar os encadernados do Homem-Aranha, as histórias clássicas como essa, a Caçada de Kraven. Você não é obrigado a ler, a saber tudo. Como eu disse, isso é um hobby, isso não é uma profissão. O que é importante é você se divertir e você satisfazer suas vontades pessoais. Vai atrás daquilo que você gosta. O terceiro fator, grana. Se você quer comprar esses encadernados, eles são caros. Então assim, para você comprar um encadernado, você sempre vai ter que gastar um pouco mais de R$20. Por exemplo, nós temos os encadernados que estão saindo agora nas bancas. Por exemplo, aqui ó, Gwen-Aranha. Esse daqui é completamente atual, né? Ele saiu em outubro. Ele ainda está na banca, você ainda encontra. E ele é um encadernado. Ele é um encadernado que tem as edições de 1 a 4 da Spider-Gwen. Porque aqui no Brasil também temos essa vantagem. Você não precisa comprar o número 1, 2, 3. Aqui eles estão lançando encadernados. Por exemplo, esse Batgirl aqui, que é o volume 6. Então, vai do 30 ao 36. Então, geralmente, eles lançam de 6 em 6 números da mensal que sai lá nos Estados Unidos. Então, você pode comprar a Batgirl e já ler 6 quadrinhos, 6 mensais encadernados. E você vai ter uma coleção, volume 1, volume 2, volume 3. Essas coleções são as mais... Esses encadernadinhos são os mais baratos do mercado, que eles variam entre 20 e R$25. Então você vai conseguir encontrá-los e gastar isso aí. Os mensais, que são fininhos, eu não tenho nenhum, porque eu não compro, eu não gosto de comprar o mensal. Eles custam mais ou menos uns R$ 9,90. Então, se você não tem muito dinheiro e se você quer comprar para ler na hora, eu recomendo esses. Se você tem um pouquinho mais de dinheiro e você quer comprar, quer ter uma coleção, então você pode ir atrás, você tem que procurar, e aí você vai no site da Panini e vê quais são os encadernados. Eu não posso dizer para vocês exatamente quais são. Você tem que ter em você essa coisa de... Se você quer ser colecionador de DVD, de quadrinhos, de livros, de brinquedos, você tem que ter uma coisa de caçador em você. Então você tem que ir atrás, você tem que entrar nos sites. É um exercício, faça isso. Entre no site da Panini Comics, da Eagle Moss, da Salvat, e vai atrás das coisas que tem. Você tem que descobrir, e às vezes, por exemplo, a Gwen-Aranha é o número 1. Então você pode comprar o número 1 e depois seguir. A Batgirl está no volume 6. Se você der sorte, você pode entrar no site da Panini e encontrar os outros números. Se você tiver grana, você pode comprar o número 5, o número 4, o número 3, e por aí vai. E ter a coleção completa. Mas se você começar da 6,
não tem problema nenhum. É como eu disse, os quadrinhos eles são cíclicos. Se você quer só seguir a carreira dos personagens, muitas vezes daqui a pouco sai ou começa de novo, ou é cancelado, ou a Batgirl vai para outra. No Brasil é um pouquinho bagunça, por isso que os encadernados são a salvação. Mas fique esperto. Se você tem um pouco mais de grana, você pode seguir essas coleções lendas da DC, que tem muitas que estão começando e muitas já acabaram e a gente nem acha mais. Então aqui também, ó, nem abri ainda a Liga da Justiça. Essa não é a Liga da Justiça que tem o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha. Ele tem o Batman e uma turma aqui de desconhecidos, que também é dos anos 80, também são clássicos. Desconhecidos não, desculpa, né? Mas são personagens que na época era de segunda linha. O Lanterna Verde, o Shazam, o Dr. Mistério. Então, assim, você pode começar também, tá no número 2 ainda. Então, assim, temos o roteiro do DeMatteis de novo, que é o do Monchado, da Caçada de Kraven. Temos o desenho do Kate Giffen, que é muito maravilhoso, muito maravilhoso. E essas custam um pouquinho mais. Então você vai encontrar elas, algumas por R$ 24,90, R$ 25,90, outras por R$ 29,90, dependendo de um pouquinho da grossura. Então, assim, elas custam um pouco mais. E você pode encontrar, principalmente na Amazon, encadernados clássicos com preço muito barato. Muito barato, que eu digo, entre R$ 25 e R$ 50 reais. Então você vai encontrar encadernados do Homem-Aranha, encadernados do Batman, tem o Filho do Demônio, o Silêncio. Você pode encontrar, se eu não me engano, cada um por R$ 25 reais. Se você assina Prime, você vai pagar R$ 9,90 por mês, você vai poder assistir as séries do Prime Video e você não paga frete. Então, se você está longe, se você está num lugar que o frete é caro, vale muito a pena. Porque às vezes você pode pagar. Tem quadrinhos aqui dos Novos Titãs que está a R$ 13,00, se eu não me engano. E todos são arcos fechados. O que são arcos? São quando naquele grupo começa uma aventura e termina. Então geralmente os arcos têm 6 ou 7 números. E aí todos esses daqui são arcos fechados. E os encadernados também. Às vezes são algumas sagas são mais do que 6 números. Então são maiores e você pode comprar esses encadernados, né? Você vai encontrar por preços legais. Então às vezes você pega também um cupom, tem que ficar de olho. Você tem promoções, relâmpagos. Se você tem mais de 50 reais, você pode comprar esses encadernados. E aí também tem encadernados de mais de 50. Então tem 55, 60, 69. Eu acredito que esses encadernados da DC custam por volta de R$ 59,90, mas você encontra em promoções. Esses da Salvat é difícil você encontrar na Amazon. Alguns você encontra, nem todos, mas também muitos estão em promoção, estão com valor bacana. Se você mora em São Paulo, tem umas bancas no centro que vendem esses encadernados encalhados e cada um deles sai por 25. Eu imagino que tem bancas espalhadas pela cidade de São Paulo. Eu acredito até que fora, mas eu não posso dizer com certeza. Se você mora fora de São Paulo, comenta aí. Mas tem esses encadernados por R$ 25 reais. Aqui no centro de São Paulo você encontra uma promoção até, que é 6 por R$ 100 reais. Então você ganha 2. Eu não sei se essa promoção ainda tá valendo. Mas, mesmo assim, por R$ 25 reais ainda é um bom valor. E aí tem os grandes clássicos, né? Watchmen, Crise nas Infinitas Terras, o próprio Moonshadow. São quadrinhos que já têm um valor mais alto, porque eles são grandes e eles são luxuosos até. Então, se você tem R$ 100 reais, 110, até 150, infelizmente é verdade, até 150, você pode ter essas grandes sagas e esses quadrinhos
clássicos, né? Então assim, você tem que ter uma grana. Não adianta. Então assim, mas o que você pode fazer? Você pode adaptar às suas possibilidades. Se você tem R$30, você pode comprar 3 de R$ 9,90, ou você pode comprar uma dessa que vem com 6 quadrinhos, 6 histórias. Você pode, entendeu? O que você tem que ter na sua cabeça é que você não pode ser ansioso. Você tem que se divertir. Compre, sente, leia, principalmente se você não tem uma renda, se você depende dos seus pais para comprar. Calma, você tem a vida inteira para você comprar quadrinhos. Uma boa dica é sebo. Se você quer ter aí vem a nossa última dica. Como você quer a sua coleção? Eu já falei um pouco disso nos outros, mas eu vou voltar. Se você quer coleção de quadrinhos mensais, você pode ir comprando, vai pagando, são muitos, se você quer, escolhe um e vai colecionando. Comece agora. Daqui a 10 anos você vai ter clássicos, você vai ter raridades. Agora é o começo. E se você quer então uma coleção mais arrumadinha, mais bonitinha de ver na estante, mais organizadinha, você tem que fazer esse esquema de ir atrás dos encadernados. Olha os encadernados, vê se tem uma história que você gosta, que você tem curiosidade. E como esses encadernados, eles misturam personagens, então nós temos Lanterna Verde, Superman, Batman, não necessariamente eles não fazem uma ordem, então 1, 2, 3, 1 pode ser o Batman, o 2 é o Superman, o 3 é o Arqueiro Verde, o 4 é o Flash. Então, como existe essa possibilidade, você não precisa necessariamente, a não ser que você queira formar a lombada, mas aí você já está, meu amigo, no dia de hoje 102 ou 103 números atrasados. Então, relaxa. Pensa na sua diversão. Compre aquilo que você tem vontade de ler e que você tem vontade de conhecer. Garimpe, vai atrás das histórias. Ah, mas essa história aqui tem uma saga interessante. Vou ler. Leia. Num outro mês, compre outro. Se você tem uma grana boa para investir, então vai atrás desses encadernados, vai atrás dos clássicos. Tudo é uma questão do que você quer e às vezes do que você pode. Se hoje você não pode comprar os encadernados, compre os mensais. E o dia que você estiver trabalhando, que você tiver com uma grana boa, que foi o meu caso, quando eu me desafoguei de dívidas, de aluguel, de contas imensas, e eu pude, que foi esse ano, investir um pouquinho mais, que eu vi que eu estava com vontade, que eu estava... tem muita coisa legal, e aí que eu pesquisei que tem muita coisa legal, que eu tenho acesso, que eu não tinha 10 anos atrás, nem há 5 anos atrás, talvez. Então eu vi que valia a pena. Por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui, para dar para vocês um panorama de como é colecionar. Não existem regras, né? Eu dei a vocês algumas dicas e coisas que eu acho importante vocês se focarem. Mas a opinião de vocês é importante. E se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem saber alguma informação sobre algum quadrinho, existem vários canais bacanas. Então assim, tenho o HQzaço, que ele fala de coisas que acabaram de sair. Tem o Pipoca e Nanquim, que tem um arquivo muito bom. Se você quer saber as histórias dos super-heróis, se você gosta de procura nos vídeos deles, que eles traçam históricos dos personagens, sagas e arcos que são importantes para acompanhar. Então você sempre vai encontrar informação na internet. Tem o guia dos quadrinhos, que você pode pesquisar lá quais são os quadrinhos dos super-heróis, ou não, ou quadrinho. Eu falo super-heróis porque eu acho que é a coleção maior, assim, a coisa que é mais complicada. E você pode encontrar lá também qual história saiu em qual número. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu estou à disposição aí nos comentários. Perguntem, questionem. E inscrevam-se no canal, sigam o canal e me sigam também no Instagram para a gente conversar melhor, certo? Eu vou fazer um outro vídeo depois sobre coleção de DVDs e conversar um pouco com vocês sobre esses assuntos, beleza? Então, um abraço, valeu galera,
Tchau.